Bem, essa aula eu intitulei Problemas e Desafios dos Museus Contemporâneos. Eu quero tratar justamente esse quadro mais recente, né, dos museus e da museologia, né, a partir de três aspectos. O primeiro aspecto diz respeito à questão da identidade, né, a importância, a discussão em torno da identidade nos museus. O segundo aspecto diz respeito à questão da democratização dos museus, a discussão em torno da democratização dos acervos, né, de um museu mais da democratização cultural que os museus podem possibilitar. Né? E o terceiro aspecto é justamente pensar o museu, né, os museus atuais, como um campo de reflexão sobre a modernidade. Né? Então, de que maneira os museus podem contribuir, né, no sentido de permitir uma reflexão sobre o moderno, né, sobre o mundo moderno. Então, a partir essas três questões, né, eu vou tentar desenvolver aqui alguns aspectos, né, algumas coisas. Em primeiro lugar, o que chama a atenção, né, desse quadro mais atual dos museus, da museologia, é que ele é fortemente marcado, né, por uma nova corrente no campo da museologia, né, a partir dos anos 70, né, mas sobretudo a partir dos anos 80, que vai se definir como nova museologia. Né. Essa corrente, de certo modo, ela coloca em questão, né, toda a prática museológica, né, toda a tradição museológica que se tinha até então, né, e ela propõe algo, né, um rompimento com essas práticas antigas, né, e uma nova postura, né, dos museus e da própria museologia no campo, né, dos museus. Né. Então, é importante justamente entender o que é essa nova museologia, porque ela tem, vamos dizer assim, uma influência muito grande no pensamento, né, e na ação de vários museus no mundo contemporâneo. Né. Então, essa nova museologia ela é fruto de uma série de obras, de uma série de autores que vão se delineando aí já nos anos 30, mas sobretudo aí nos anos 50, 60 e sobretudo nos anos 80. Né? É um conjunto de obras que vão sendo construindo uma crítica, né, às formas clássicas, né, do museu, né, e que vai justamente apontar o que seria uma alternativa, né, uma saída para aquilo que é considerado impasse dentro dos museus. Né. Essa corrente ela apresenta alguns pressupostos, né, os pressupostos muito importantes. Né. O centro dela é questionar o museu como uma instituição tradicional. Né. E ela vai associar essa visão de um museu tradicional, ou da prática do museu tradicionalmente, com os interesses que são da elite e, em alguns aspectos, da burguesia, entende? Da elite burguesa. Né? Então, o museu, dentro dessa abordagem, né, ele é visto como uma espécie de expressão da ideologia e do discurso burguês, do discurso da elite. Né? E que esse discurso e que essa visão tradicional é uma visão, vamos dizer assim, muito particular. Né? Ela, de certo modo, ela termina escolhendo uma maneira de lidar com a questão do museu, com a questão dos objetos, com a formação das coleções, que, de certo modo, ignora outras visões. Né? Essa é a primeira crítica, né, que se vai justamente se colocar a nova museologia em relação à museologia tradicional. Então, o museu tradicional é visto como uma espécie de templo, né? Uma espécie de palácio onde está guardados tesouros, né? Ou então como uma espécie de mausoléu onde está guardados os mortos da tradição, que seriam essas antigas coleções, desses tesouros, né, da elite. Né? Bem, e essa visão, vamos dizer assim, de templo, né? Essa visão de mausoléu, né?
ela não só se estende aos objetos artísticos, né, aos objetos históricos, né, mas outras gamas de objetos, né, ligados até mesmo à ciência, à tecnologia, ao patrimônio, né. Tudo isso é pensado dentro de uma museologia tradicional, segundo a nova museologia, né, como muito mais um repositório da tradição, né. Essa visão também, essa visão da nova museologia, ela vê a maneira como os visitantes se relacionam com os museus. E ela vê essa maneira dos visitantes com os museus como um modo, vamos dizer assim, bastante inoperante, né? Bastante que se restringe apenas à apreciação das peças, dos objetos, né? E que, de certo modo, reflete uma visão, vamos dizer assim, alienante, passiva, né? Como uma espécie de mero consumidor dos produtos que o museu aponta, né? Então, essa nova museologia ela também vai fazer uma crítica, né, à postura do visitante, né? Então, ela propõe, né, aí uma nova perspectiva, né, em relação a essa perspectiva mais tradicional. Nesse aspecto, né, há uma série de... O que é proposto justamente pela nova museologia? É que o museu se torne não uma espécie de templo, né, de lugar sagrado das coleções, mas uma espécie de fórum, né? O que seria o fórum? O fórum é um local onde ocorrem os debates, né? Então, o museu seria um local onde vários indivíduos manifestariam, né, as suas colocações, os seus entendimentos, as suas interpretações sobre o museu, né? E aí, de certo modo, eles estão questionando a nova museologia, a autoridade do museu. Ao invés do museu ter uma autoridade a priori, essa autoridade ela passa a ser questionada. Ela passa a ser questionada a partir do momento que existiriam outras figuras, outros elementos que estão às vezes fora do museu, que colocariam em questão as coleções, as exposições, a maneira como o museu apresenta essas questões, né? Então a importância aí do debate seria justamente, de certo modo, colocar em questão a própria autoridade dos museus. E isso se estende justamente para os estudiosos do museu, para o corpo técnico do museu, né? E isso deveria estar sempre, vamos dizer assim, sendo recolocado, né? O princípio do museu estaria sempre aberto a indagações, a reflexões e a críticas, né? Bem, e aquela visão do museu como um elemento da preservação dos acervos, da manutenção dos acervos, seria dar lugar a uma outra visão, né, em que os próprios acervos eles seriam também questionados, objeto de questionamento, né? Os acervos não seriam já algo dado, algo já estabelecido, né? Mas objeto de questionamento, né? Até questionamentos radicais que implicariam também no descarte desses objetos, né? Então, isso também é colocado justamente a partir dessa visão, vamos dizer assim, radical, né? Crítica, de uma crítica que em alguns aspectos assume uma conotação mais radical da proposta da nova museologia. E no caso do público, né, o que é que essa nova museologia propõe? Né? Que esse público ele seja visto como um sujeito de indagação, um sujeito crítico. Aquele que vai justamente entrar no museu não para contemplar, não para observar, não para, né, se extasiar com os objetos, né, mas simplesmente para inquirir os objetos, para colocar em questão os objetos, para colocar em questão de que maneira aqueles objetos estão ali, por que estão ali, né, como eles chegaram, quais são as vinculações desses objetos, né, com as ideologias, com os interesses. Então, o visitante passa a ter essa função, vamos dizer assim,
segundo, né, os preceitos da nova museologia, uma figura mais ativa, certo? Bem, esse tipo de proposta, de proposição, né, de um museu que questiona a autoridade estabelecida, né, tradicionalmente para o próprio museu, que coloca em questão, né, a própria formação das suas coleções e dos seus acervos, que instiga os visitantes a refletirem e a questionarem também essas coleções, né? Esse tipo de proposição, ele vai ser muito bem direcionado, ou pelo menos ele vai ser muito bem instrumentalizada, num tipo de museu que vai surgir também aí nos anos 70, né? Os chamados ecomuseus, né? Depois nós vamos trabalhar com essas questões posteriormente, né? Então esses ecomuseus, a gente pode chamar ecomuseus, museus de comunidade. Esses ecomuseus, eles estariam, né, dentro dessa visão moderna, nova, da nova museologia, né, justamente para fazer um questionamento dos museus, né, e que propõe justamente uma reflexão, né, tanto sobre a própria sociedade e a relação dos homens, das pessoas, com o meio ambiente, com o seu espaço, né? Então, a primeira questão posta pelo ecomuseu é essa relação que estaria entre o próprio museu, com as pessoas e com o meio ambiente, né? Uma estudiosa dos museus, Mathilde Begalier, né, ela vai definir os ecomuseus a partir de 4 dimensões. Quais são essas dimensões? A primeira é que o ecomuseu ele está associado a um território, né, a um determinado espaço, um espaço territorial. Ele não é como os museus nacionais, amplo, gigantesco, né? São territórios que têm uma certa circunscrição, né? Então, ele está associado a esses territórios. Ele também está associado a uma população que vive nesses territórios. Essa população é importante e está intimamente ligada à própria visão de museu. Ele está ligado também, uma outra dimensão importante desse museu, do ecomuseu, é justamente a sua relação com o tempo, né? Não é um museu simplesmente do passado, mas é um museu do passado remoto, do presente e até do futuro, né? Então essa relação entre tempo, de temporalidades, é muito forte também nesse museu. E também ele tem relação com o patrimônio que está associado a esse espaço e essa população. No caso do território, né, há uma preocupação justamente de vincular, né, o que é chamado de território. São os elementos ecológicos que estão na base do território, né? Então, determinado território ele tem certas especificidades ecológicas que, de certo modo, vão estar associadas àquela população, né? E àquela cultura e àquela herança, né? Aquele patrimônio, né? Então, a importância justamente de um museu que tenha essa vinculação entre o espaço da natureza, do meio ambiente, com o espaço da cultura da própria população. O outro elemento que eu já falei é justamente da questão da população. Essa população ela não é vista apenas como pessoas que moram no lugar, mas pessoas que têm uma visão ativa, uma visão, vamos dizer assim, ativa, né? No caso de sujeitos, né? De sujeitos que, de certo modo, são socialmente atuantes, né? Então, assim, não é simplesmente pessoas que moram, né? Mas são pessoas que, durante sua trajetória, né, têm um papel atuante dentro daquele espaço, né? E o museu se transforma também, como nós veremos, também num espaço de atuação social, né? Em relação ao tempo, que eu já falei, o tempo ele é tanto esse tempo de uma longa duração, para mostrar que a história desse espaço não é de agora, tem um longo tempo, mas também ele é intercalado por histórias, por acontecimentos mais recentes que marcam também a trajetória daquela população naquele espaço.
E, por fim, a questão do patrimônio seria justamente aquela que estaria relacionada a toda uma história, a todo um conjunto de bens que foram constituídos no passado, mas que também podem ser constituídos, eles podem ser ampliados justamente no presente e no futuro. Então a ideia de patrimônio não é apenas de um patrimônio já estabelecido que vai ser reverenciado, mas de um patrimônio que está sempre em mudança, né? E sempre se ampliando. Bem, esses são os traços, vamos dizer assim, as dimensões principais desses ecomuseus. Um dos primeiros ecomuseus, né, que se constituíram aí na história é o Museu do Homem e da Indústria, né, que é de 1970, que foi criado na França. Né? E esse era um museu, um ecomuseu, que ele trabalhava justamente a partir de um determinado problema social, né, a partir de um conjunto de problemas sociais, né, relacionados justamente à questão do homem, da população e da indústria num determinado espaço, uma determinada área, né, um determinado território na França. Né. Esse museu, ele justamente vai estar muito relacionado a um tipo de militância política, né, desses participantes do museu, no sentido justamente de criar, né, uma série de pautas, uma série de reivindicações que estão relacionados a aquele espaço e aquela população. Né? Bem, apesar desse museu, né, o que a gente percebe justamente nesses museus é que eles têm um lado bastante atuante. Né? É um museu que, às vezes, está explicitamente, né, colocado a necessidade de transformar o museu num campo de atuação política, né, que tem reivindicações sociais e reivindicações culturais muito bem definidas. Né? A Heloísa Borbuí, que estudou, né, esse tipo de museu, né, ela justamente vai assinalar que, em alguns casos, né, a gente vai ter muitas distorções nessa visão do ecomuseu. E sua ênfase que eles dão, né, à questão da função social do museu. Então, ela diz assim, que em alguns casos, os ecomuseus são tratados como uma agremiação qualquer, assim, uma espécie de partido político e até um posto de assistência social. Né? Então, aquelas funções tradicionais do museu, né, as funções que estavam ligadas à coleta e exposição, né, dá lugar a outras funções que são colocadas, vamos dizer assim, mais elevadas, que é essa função mais militante do museu. Certo? Por outro lado, apesar da pretensão de construir, né, isso aí vai ser um outro elemento que vai demonstrar essa distorção do museu, né? Eles, em grande parte, eles se propõem como um museu, como uma instituição que vem das bases da sociedade civil, né? Que tem uma certa autonomia social, né? Mas o que a gente percebe em vários casos é que muitos desses museus eles foram criados a partir da ação oficial do Estado. Né? Então, em alguns casos, é o Estado, seja francês, brasileiro, dependendo da ideia, que cria, né, que dá os sustentos, as estruturas para a criação dos ecomuseus. Né? Entretanto, é claro, os ecomuseus eles tiveram um papel importante, né, porque eles continuam, né, no sentido de trazer contribuições importantes para o presente. Né? Em grande parte, a concepção que vai formular o ecomuseu, ela está baseada em que o passado, né, ele vai deixar de ser uma espécie de tempo forte, o espaço como tempo que, de certo modo, define o presente e o futuro, né, para se tornar, né, um objeto menos, né, apresentado, né, já não é tão importante, né, justamente por causa das demandas do presente e pensando sempre na perspectiva do futuro. Né?
Ok. Então, esse, em linhas gerais, é o que a gente pode entender, né? Como é que a nova museologia, fundada a partir dos anos 70, né? Elas, de certo modo, criticam o modelo de museu estabelecido, tradicional, e, entre outras coisas, propõem aquilo que seria um museu novo, né? Do qual o tipo mais bem definido dessa proposta são os ecomuseus. Esse é o primeiro aspecto que a gente gostaria de chamar aqui a atenção.